Olá e bem-vindos a mais um estudo da nossa lição da Escola Dominical. Estamos na lição número 5, o título é Em Paz e o texto encontra-se em Romanos capítulo 5, versículos 1 até ao versículo 11. Espero que cada um de vós possa acompanhar com a sua Bíblia aberta, enquanto eu faço a leitura da versão que normalmente uso. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá a prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Como nós dissemos, a nossa lição tem como título Em Paz, e o autor desenvolve exatamente esta tese: todos os que aceitam o Evangelho têm paz com Deus. É uma tese geral, provavelmente para alguns vaga, mas nós queremos que ela sintetiza aqui exatamente aquilo que é necessário fazer. O versículo para nós decorarmos encontra-se exatamente no versículo 1 do capítulo 5 de Romanos. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um texto que tem uma pequena variação em relação àquilo que eu li na versão recentemente. Quando nós estudamos este texto, verificamos que este capítulo inicia uma secção que vai até ao capítulo 8. Pelo menos a maioria dos comentaristas assim pensam. E aqui Paulo argumenta que a restauração da humanidade e do cosmos está completa e que a justiça de Deus, afinal, traz benefícios para aqueles que estão em Cristo. Este capítulo 5 pode ser dividido em duas partes. A primeira parte destaca, no fundo, as consequências presentes e futuras para o crente, individualmente, e nós leríamos então do versículo 1 até ao versículo 11, foi o texto que lemos, e uma segunda parte, que vai do versículo 12 até ao versículo 21, onde se traça a história da salvação, desde a criação até à consumação. A primeira divisão, que é aquela que nós vamos incidir a nossa atenção, mostra que dentro deste texto que compõe, portanto, a nossa lição, o autor da revista divide-o em três partes. E estas três partes são precisamente os justificados com benefícios, do versículo 1 ao versículo 5, justificados pela sua morte, versículos 6 a 8, e justificado é o mesmo que reconciliado, versículos 9 a 11. Então vamos ao nosso primeiro ponto, justificados com benefícios. Ainda que pareça que o autor afinal tem como título Em Paz e depois pouco ou nada falará de paz, no entanto, eu penso que há realmente aqui uma relação muito importante. Reparem que até aqui Paulo demonstrou como é que se deve entender o que a Escritura diz acerca da justiça de Deus, que é imputada ao ser humano,
a partir do testemunho relacionado com Abraão. E nós verificamos isso nos capítulos anteriores. Agora, leva o leitor a pensar no tipo de implicações que a justiça de Deus opera em cada pessoa. Quais são essas implicações? O ponto de partida para a justificação é a fé, como nós já podemos verificar aqui. E, portanto, o próprio autor, Paulo, aqui diz, justificados, pois, pela fé, embora ele use aqui a expressão com a preposição ek, pisteos, portanto, a partir da fé. Agora, Paulo usa o verbo justificar num tempo que é um tempo passado, o aoristo em grego, e, portanto, ele ao mesmo tempo está a declarar uma realidade presente, a fim de produzir exatamente um efeito dramático. A ação é mantida até ao verdito final de absolvição. É o que ele quer dizer com estes justificados aqui. Deus mantém a pessoa nessa posição, reconhecendo-a como um parceiro aceitável no relacionamento da aliança, com base, sem dúvida, na confiança dessa pessoa, isto é, com base na sua aceitação humilde desta promessa incondicional de Deus que age a favor da pessoa. Apesar de nós sabermos que alguns manuscritos mais antigos têm aquilo que a versão tradicional tem, que é aliás, alguns manuscritos mais antigos têm o verbo ter exatamente no presente do conjuntivo. Foi aquilo que eu li. Tínhamos paz com Deus. No entanto, parece que os estudiosos chegam à conclusão de que, certamente, a ideia do apóstolo Paulo era usar o presente do indicativo e não o presente do conjuntivo. E por isso mesmo as traduções mais antigas, de João Ferreira de Almeida, mantêm o verbo temos, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E certamente que Paulo aqui, para todos os efeitos, quer defender que a paz é o resultado da justificação que se mantém na realidade do dia-a-dia. Portanto, nós continuamos a ter. Deveria estar certamente na memória de Paulo o texto de Isaías. E o texto de Isaías diz precisamente o seguinte: e a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. Nós encontramos isto em Isaías, no capítulo 32, versículo 17. Apesar de Paulo saber que o conceito judaico de paz estava relacionado primeiramente com esta relação harmoniosa entre pessoas, ele vai muito para além, apontando para uma dimensão espiritual que sublinha, no fundo, esses relacionamentos diários. A harmonia, o bem-estar completos não seriam possíveis se, de facto, as pessoas não tiverem concórdia entre Deus ou com Deus. Isto é, esta harmonia, este bem-estar entre todas as pessoas só é possível quando há também harmonia entre o Criador e a criatura. Este benefício adquirido tem só, no fundo, um mediador. Esse mediador é Jesus Cristo. É por sua interposição que se estabelece essa relação entre Deus e os crentes. Paulo até usa esta expressão Nosso Senhor, que é importante que ele vai usar também no final, no versículo 11. Nosso Senhor. A importância disto tem a ver precisamente com a consciência plena que as pessoas devem ter que Jesus é verdadeiramente nosso Senhor, Senhor da nossa vida em todas as coisas. Portanto, e esta posição de Jesus, no fundo, acaba por ser a posição que Jesus tem como exaltado, como aquele que ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus e está entronizado. E por isso ele é Senhor. Ora, um outro benefício que o crente passou a ter foi a entrada nesta graça. Né? Portanto, temos acesso, diz no versículo 2, pela fé, a esta graça.
na qual estamos firmes. A palavra para entrada, prosagogé, só aparece 3 vezes no Novo Testamento, e esta e mais 2 que nós encontramos na Epístola aos Efésios. E, portanto, o contexto em que a palavra se encontra nestas 3 ocasiões transmite a ideia de uma audiência ou de um acesso direto num tribunal ou provavelmente até perante um rei. E aqui esta palavra então está utilizada nesta dimensão de acesso direto a Deus. Por outro lado, a palavra graça surge aqui como uma esfera ou um estado, uma área segura para onde se entra, e é interessante então esta ideia da palavra graça aqui neste contexto, diferente daquilo que estamos habituados a pensar em termos da palavra graça como algo imerecido, ou um favor imerecido. E certamente Paulo denota aqui esta esfera ou dimensão balizada, no fundo, pela graça de Deus. O verbo ter e o verbo estar firmes são verbos que estão no perfeito do indicativo e que referem ao resultado presente de uma ação realizada no passado. Portanto, a entrada foi concedida no passado, mas ainda está válida no presente. O comentarista James Dunn diz que este tempo verbal pode significar que os crentes estão permanentemente na presença real ou que eles têm o privilégio permanente de acesso imediato quando pedido. E esta ideia é, sem dúvida, muito importante e nós devemos aprendê-la muito bem, que aquilo que Deus realizou connosco continua a ter a sua validade hoje. Se um crente se pode gloriar em alguma coisa, e o apóstolo Paulo continua então com este uso desta palavra, o gloriar ou orgulhar, essa coisa é a esperança da glória de Deus. Não pode ser de maneira nenhuma outra coisa. Paulo já tinha escrito que o pecado destituiu todos da glória de Deus. Nós lembramos Romanos 3, 23. Esta glória, no fundo, é a partilha da vida de Deus e do seu domínio sobre o resto da criação. Portanto, a esperança do ser humano deve ser alcançar o propósito que o Criador tem para a humanidade. Esta deve ser a nossa esperança, alcançar esse propósito que Deus tem para nós. Outra coisa em que o crente se deve orgulhar é nas tribulações. E aqui certamente que ficamos um bocado perplexos com esta ideia. Para Paulo, as tribulações não são a antítese de uma vida com Deus. Não. O facto é que nas tribulações que a graça é experimentada na sua maior força. É ali, quando nós passamos por essas tribulações. E partindo das tribulações, o apóstolo Paulo constrói uma escada, por assim dizer, até à esperança. Uma coisa leva a outra. O verbo produzir que aparece nas nossas Bíblias, não é? Portanto, que a tribulação produz a perseverança, tem o sentido de resultar em. Mas não tenhamos dúvidas. Este verbo implica também esforço, implica trabalho, implica envolvimento. E a palavra traduzida por paciência é uma palavra forte, sem dúvida, e que tem vários significados em grego, tais como resistência, perseverança, fortaleza ou até mesmo firmeza. Portanto, este uso da palavra aqui, por Paulo, é para dizer que, afinal, o ponto de partida deve ser a prontidão para aguentar o sofrimento, em vez de tentar escapar ao sofrimento. A palavra experiência traduz um termo usado só por Paulo, que é a palavra dokimé, e algumas versões, inclusive, traduzem até a palavra por caráter, que é essa, e na realidade a palavra sugere a disponibilidade de nos deixarmos pôr à prova. Isto é, voluntariamente e com vontade própria, nós deixamos-nos pôr à prova. Portanto, e o resultado destas experiências acaba por ser
a esperança. Tomemos nota nesta frase que Paulo usa aqui, no versículo 5. E a esperança não traz confusão, de acordo com algumas versões. Noutras versões, a esperança não desaponta. Na tradução que Frederico Lourenço faz, nesta tradução recente da Bíblia, ele diz: a esperança não envergonha. De facto, ter esperança não é vergonha nenhuma. E a palavra grega certamente leva-nos também para esse sentido, embora as pessoas tenham tentado traduzir de forma diferente esta palavra, que tradicionalmente é traduzida por vergonha. Portanto, a base da esperança do crente é o facto de o amor de Deus estar derramado no seu coração a partir do momento em que ele recebe o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo em nós, como nos diz o versículo 5, né? É através do Espírito Santo que nós temos esta confiança, esta esperança total, porque ele foi-nos dado. Exatamente. É Deus que nos dá exatamente o Espírito Santo. Portanto, e o Espírito Santo, como sendo Deus também agora nas nossas vidas, então nós sentimos exatamente isto. Não ficamos nem confusos, nem desapontados, nem tampouco envergonhados. Seja qual for a forma como traduzimos esta palavra que aparece no versículo 5. O segundo tópico é justificados pela sua morte. Versículos 6 a 8 mostra-nos então Paulo a apresentar o exemplo de Cristo como fundamento para aquilo que disse anteriormente. Ora, para nós chegarmos à esperança é preciso entendermos o ato de Cristo a favor dos pecadores. É por isso que os crentes em Cristo devem aceitar com determinação qualquer tipo de aflição que lhes advenha como consequência do seu testemunho. Provavelmente nós diremos, mas o meu testemunho não me tem trazido nenhumas consequências. Ou não estou de maneira nenhuma aflito, não me encontro em aperto. No entanto, nós sabemos perfeitamente que quando nós anunciamos com clareza a mensagem de Deus na pessoa de Cristo, provavelmente muitas pessoas não gostam de ouvir aquilo que essa mensagem diz. No entanto, Paulo diz, vejam o que é que acontece com Cristo. Por questões de ênfase, até Paulo colocou o sujeito que é Cristo no início da frase e o verbo vem precisamente no final da frase. Isto na estrutura em grego, porque em português não está assim. Em português temos logo no meio do versículo 6, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas imagine o que é nós termos a palavra Cristo no início, Cristo, pois, quando ainda éramos fracos, a seu tempo pelos ímpios morreu. Esta deveria ser a ordem das palavras, mas claro que a nossa estrutura em português é diferente. Mas é importante, com isto, ou com esta estrutura que Paulo coloca no texto em grego, ele dá ênfase ao facto de que o próprio Messias, e por isso ele usa a palavra Cristo aqui, não usa Jesus nem Jesus Cristo, usa a palavra Cristo, para dar esta ênfase, que é o Messias, que na pessoa de Jesus morre em benefício dos ímpios. Muitos não gostariam de ouvir esta mensagem, e certamente os judeus também não gostavam dessa expressão. E cada uma das 4 frases inseridas nestes 3 versículos 6, 7 e 8 termina exatamente com o verbo morrer, apothnesko. O objetivo é mostrar que a morte de Cristo é uma expressão total, cabal, do amor de Deus. A condição humana é caracterizada pela palavra fraco, como nós temos aqui, mas fraco aqui, embora seja a palavra asthené em grego, não quer propriamente dizer a nossa astenia ou a nossa fraqueza em termos físicos, quando nós nos sentimos mais em baixo e precisamos de algo que revigore as nossas forças.
mas a palavra aqui é caracterizada em contraste com o poder de Deus. Sim, perante este poder de Deus, nós efetivamente somos fracos, nós somos diminutos. Esta construção gramatical apresenta um genitivo absoluto e que, de acordo com os gramáticos, no fundo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a ação é descrita não só no seu estado anterior do crente, mas também no seu estado contínuo. Portanto, realmente nós teremos sempre que reconhecer as nossas limitações, temos que reconhecer a nossa fraqueza. E por isso nós devemos dizer que sim, nós estávamos antes fracos, mas nós continuamos nesta condição, porque é a condição humana. Ora, Cristo morreu no momento apropriado pelos ímpios, diz-nos o nosso texto bíblico. Sim, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. E é interessante nós verificarmos que a palavra ímpio aqui refere-se a todos aqueles que se rebelaram e rebelam, no fundo, contra Deus. Por outro lado, a proposição grega, euper, que é seguida do substantivo no genitivo, tanto pode ser interpretado como um genitivo de interesse, como um genitivo de substituição. Reparem, o que é que isto quer dizer? A morte de Cristo tanto pode ser interpretada como um ato em benefício dos ímpios, daí a expressão pelos ímpios, portanto é em benefício deles, como também como um ato de substituição tomando o lugar do ímpio, isto é, morreu a seu tempo assumindo o lugar do ímpio, tomando esse lugar, e aqui há a ideia de substituição. Entretanto, Paulo usa um argumento que parece estranho sobre que tipo de pessoa alguém seria capaz de dar a sua vida. É estranho nós ouvirmos dizer, dificilmente haverá quem morra por um justo, não é? No entanto, precisamos de entender assim, com que sentido é que Paulo usa aqui a palavra justo? Para dizer que raramente nós encontramos alguém capaz de morrer por essa pessoa que é justa. E depois diz assim que é provavelmente mais fácil encontrar alguém que ouse morrer por alguém que é bom. Portanto, é necessário ver assim, no fundo, o que é que a palavra justo aqui significa. De acordo com aquilo que nós sabemos do próprio apóstolo Paulo, embora ele tenha dito que o justo viverá da fé, e aqui a palavra justo que ele usa lá no capítulo 1, versículo 17, portanto, tem a ver com a condição que o pecador adquire a partir do momento em que ele crê em Jesus Cristo. No entanto, aqui a palavra justo ele está a usar certamente num outro sentido. E ele está a usar no sentido de alguém que é escrupuloso da lei. Alguém que, sendo escrupuloso da lei, ao mesmo tempo é intransigente. E nós sabemos como as pessoas legalistas efetivamente funcionam. Elas querem que tudo funcione de acordo com a lei e se assim não for, portanto, há que del rei, não é? Portanto, eu penso que Paulo está a usar a palavra justo neste sentido. E é por isso que alguém dificilmente era capaz de dar a sua vida por uma pessoa que é assim tão intransigente, tão legalista. E nós sabemos como isso funciona também. Por outro lado, a palavra bom define alguém que na sua essência está aberto até a concessões, isto é, está pronto a estender a sua mão para ajudar a pessoa que se encontra enterrado num lamaçal, se assim nós poderemos dizer. Portanto, é neste sentido que o apóstolo Paulo acaba por usar este versículo 7, penso eu, e que será certamente a melhor explicação para este argumento que ele usa. E é isso. Realmente, com aqueles que são legalistas, Jesus não está pronto, de facto, para morrer por essas pessoas, mas sim por aquelas que estão prontas a reconhecer, aquelas que na sua essência acabam por demonstrar que dependem exatamente de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo, nesta sua argumentação, ele faz chegar à conclusão de que Deus demonstra, isto é, Deus coloca diante de, se assim nós podemos, no fundo,
traduzir aquilo que nós encontramos neste versículo. Agora, no versículo 8, é o que nós estávamos a dizer, no versículo 8, Deus dá prova do seu amor, é a versão que eu tenho. Outras versões têm: Deus mostra o seu amor para connosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, e esta expressão mostra, ou demonstra, ou coloca diante, ou dá prova de, é precisamente este aspecto. Paulo está a dizer que nós nem éramos justos, nem éramos bons, mas éramos sim pecadores. Isto é, pessoas que tinham falhado redondamente o alvo que Deus tinha para as suas vidas. Portanto, Deus mostra, Deus apresenta diante de nós este seu amor através, efetivamente, de Cristo. Cristo morreu por nós. É importante notar, no fundo, o presente do indicativo para o verbo provar, ou para o verbo demonstrar, ou mostrar, de acordo com algumas versões, porque é precisamente esta atitude. Deus continua a demonstrar que Ele nos amou, quando nós olhamos, ainda que para o passado, daquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Mesmo assim, esta demonstração continua a ter a sua validade hoje. Portanto, a ideia de Paulo aqui será dizer que, apesar de Jesus ter morrido no passado, isso continua a ser uma prova intemporal do amor de Deus. E é importante nós termos essa consciência. O terceiro ponto da nossa revista intitula-se Justificado é o mesmo que reconciliado. Olhando para os versículos 9 a 11 e procurando entender aquilo que eles dizem, nós verificamos que Paulo pega de novo neste verbo justificar. Logo, muito mais sendo agora justificados. E tudo parece indicar que este verbo aqui encontra-se exatamente na mesma estrutura, no mesmo tempo verbal que nós encontramos no início do capítulo, isto é, no versículo 1. A forma como Paulo começou, ele agora, para terminar o seu argumento, ele, nesta última secção deste período, né, no versículo 9, ele usa de novo o mesmo verbo, dikaio. A diferença é que ele agora usa o verbo também salvar no futuro. E, portanto, este verbo salvar aponta para o futuro como a concretização da salvação, mas ao mesmo tempo com a convicção de algo já alcançado. Não é só que nós vamos alcançar, a salvação será plena, sem dúvida nenhuma, quando Jesus Cristo vier e quando Jesus Cristo estabelecer o seu reino. No entanto, esta concretização, apesar de ser futura, também dá-nos esta convicção de que nós já alcançamos essa salvação por causa do nosso estado de justificados. Portanto, note-se o uso do verbo justificar no aoristo particípio, e isso faz com que alguns comentaristas até pensem que o uso do tempo verbal seguido depois do advérbio de tempo agora, portanto, e é interessante nós vermos sendo justificados agora, ou sendo agora justificados. Portanto, com este advérbio de tempo agora, Paulo assume a perspectiva cristã de que a morte sacrificial de Jesus Cristo teve um efeito, de uma vez por todas, no estabelecimento desta nova relação na aliança, que inclui também os gentios, ao mesmo tempo absorvendo, por assim dizer, o papel de todos os outros sacrifícios para o futuro e passado, e considerando qualquer outro sacrifício como desnecessário. Portanto, é a forma como o verbo se encontra no aoristo do particípio e que nos dá exatamente esta perspectiva. Afinal, a morte de Cristo tem este efeito, o efeito de algo que é realizado de uma vez por todas, mas que ao mesmo tempo nos leva a considerar que este sacrifício de Jesus foi tão importante
que absorveu o papel de todos os outros sacrifícios e passou, de facto, a considerar-se como um sacrifício único e que leva também à situação de que não é necessário nós fazermos qualquer outro tipo de sacrifício. Não é necessário. É que desta forma o crente pode estar seguro de que ele está livre de uma situação repleta de perigos que aqui neste texto é descrito como sendo a própria ira, a ira. Né? Nós somos libertos ou salvos da ira. O que não se pode esquecer é que a concretização desta salvação deve-se ao caráter sacrificial da morte de Jesus. A sua morte é a resposta de Deus à fraqueza humana, à pecaminosidade, até à inimizade. Eu acho interessante porque Paulo foi usando estas três palavras para dizer a mesma coisa, mas ele começa de uma posição menor para uma posição, por assim dizer, maior. E, portanto, se esta fraqueza humana leva-nos ao falhanço do alvo de Deus, que é o pecado, portanto, agora chega e atinge um estado de inimizade constante. Se esta inimizade é recíproca ou não, os teólogos discutem exatamente isto. Portanto, se eu torno-me inimigo de Deus e Deus torna-se meu inimigo também, ou eu vejo Deus como meu inimigo e Deus vê-me como seu inimigo, se isso acontece, de facto é algo que daria uma boa discussão teológica sobre o assunto. Mas, de qualquer forma, estas três condições aplicadas ao ser humano desenham a forte hostilidade que existe entre Deus e a humanidade. E quando há inimizade entre duas partes, então nós sabemos que é necessário haver reconciliação. Se é que nós queremos viver, no fundo, em estado de paz. Aquilo que Paulo começou a dizer, não é? Que justificados temos paz com Deus. Portanto, para termos este estado de paz, então é necessário que haja efetivamente reconciliação. E a justificação e reconciliação são dois termos que acabam por se juntar. Reparem que Paulo usou muitas vezes o verbo reconciliar. É um verbo muito importante no contexto e no pensamento do apóstolo Paulo. Ele usa o verbo katalatcho e, de uma forma geral, ele até usa este verbo no contexto do relacionamento familiar. Portanto, a forma das pessoas se relacionarem com família, a reconciliação que deve existir e quão importante é as pessoas viverem reconciliadas. No entanto, esta reconciliação, de acordo com aquilo que nós vimos, funciona a nível daquilo que Jesus Cristo fez. E isso é possível passar para a nossa vida, quando nós entendemos que fomos reconciliados. E isso nos ajuda também a reconciliarmos depois com os outros. É interessante até lembrar o significado etimológico desta palavra reconciliar em grego, porque ela é uma palavra composta, sim, e primeiramente ela até era usada com o sentido de troca, de mudança e até troca de moedas. Portanto, de acordo com alguns, até parece que há um abaixamento para que se possa efetuar a troca, para que se possa efetuar a mudança. Nós até poderíamos dizer que reconciliação é uma troca de posições. É quando nós trocamos dinheiro, nós temos uma nota, trocamos por moedas e então há uma tomada de posição diferente. A nota que estava na minha mão passou para a mão do outro e as moedas que estavam na mão do outro passaram para as minhas mãos. Portanto, e esta ideia de reconciliar como troca de posições, principalmente da posição de inimizade pela posição de amizade. No plano divino, isto só é possível acontecer através da morte do Filho de Deus. É importante nós termos essa noção. Paulo continua o seu argumento utilizando exatamente a expressão muito mais, que ele usou no versículo 9, agora vem usar de novo
no versículo 10, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Portanto, este muito mais reforça esta ideia da reconciliação associada à salvação. Portanto, Paulo continua a desenvolver o seu argumento, dizendo que, afinal, justificação está associado à reconciliação e a reconciliação associada exatamente à salvação. Por outras palavras, nós então poderíamos dizer que justificação está associado à reconciliação, à salvação. E, portanto, é isto que nos faz ter paz com Deus, ter paz com Deus. Portanto, e é nesta situação em que nós, efetivamente, nos encontramos se aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Paulo, inclusive, usa o verbo reconciliar no aoristo do particípio passivo, o que isto denota ou significa uma ação pontual, mas com um estado ao mesmo tempo prolongado. Portanto, esta reconciliação, isto é, sendo reconciliados ou estando já reconciliados, de acordo com a minha versão, portanto, no versículo 10 nós encontramos exatamente essa frase e que fala exatamente daquilo que aconteceu no passado connosco, através da morte de Jesus, e que continuamos nesta situação de reconciliados. E é esta condição que nos garante a salvação na sua vida. E eu digo aqui na sua vida porque as nossas traduções normalmente têm a expressão pela sua vida, quando no texto de grego o que nós temos é en te zoe autou. Portanto, a preposição é a preposição en. Claro que alguns gramáticos acabam por dizer que aqui tem o mesmo sentido de por. No entanto, eu acho que é importante esta expressão, porque ela está a dizer que Jesus ainda está vivo. E eu estou a utilizar exatamente a expressão de Robertson na sua gramática, quando ele foca, ou pelo menos no seu comentário, foca esta frase, na sua vida. Ele diz, sim, na sua vida, porque Jesus está vivo. E é vivendo na sua vida que a nossa salvação será uma realidade. Agora, com a ressurreição de Cristo, Deus demonstrou o seu propósito para o ser humano. O alvo de Deus é termos uma vida não confinada, não ameaçada pela morte, mas sim uma vida livre de todas essas coisas. Portanto, daí que nós somos salvos da ira, nós somos salvos na sua vida. E isto significa que nós nos identificamos plenamente com a vida de Jesus Cristo. Utilizando mais uma vez as palavras do apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Portanto, é neste sentido de viver completamente a vida de Jesus, estarmos integrados, associados, envolvidos pela vida de Jesus. Paulo acaba por terminar esta secção com a fórmula, não somente isso, mas também. Reparem no versículo 11. Não somente isso, mas também. E esta fórmula acaba por dizer que Paulo tem mais alguma coisa para concluir. Aquilo que ele disse, sim senhor, está tudo bem, mas agora ele quer sintetizar tudo numa frase apenas. E agora ele associa o verbo gloriar com exatamente a palavra reconciliar. Portanto, mas que gloriar é este, ou que orgulhar é este? O verbo está no presente do particípio, mas aqui, certamente, de acordo com alguns estudiosos, ele terá a força do indicativo, a fim de demonstrar que o orgulho é uma característica contínua para o crente que vive este período entre a reconciliação e a salvação. Portanto, este orgulho é o orgulho de quem foi reconciliado pela ação de Deus, através, claro, de Cristo.
e cuja esperança de salvação descansa plenamente na posterior ação de Deus, através de Cristo também. Apesar das adversidades que os crentes estavam a passar, e até possíveis conflitos entre eles, principalmente entre gentios e judeus e gentios, certamente o conflito era mútuo, daí a necessidade do apóstolo Paulo estar aqui a falar também de reconciliação e como é importante a vivência de reconciliação entre os irmãos, entre as pessoas, para nós podermos, no fundo, almejar aquilo que Deus tem para nós. E é nessa base que nós acabamos por encontrar, então, o objetivo de Deus. Portanto, apesar destas adversidades, a mediação de Cristo no passado e no presente como Nosso Senhor, e volto a destacar exatamente esta expressão, Nosso Senhor, que foi algo que Paulo usou no início do capítulo 5, para que nós tenhamos consciência que é preciso nós assumirmos, aceitarmos plenamente o senhorio de Cristo na nossa vida. E é fazendo isso que nós podemos ter a garantia do recebimento desta reconciliação. Portanto, nada disto está separado. Nós não poderemos dizer que sim, fomos reconciliados, mas não temos na nossa vida Jesus como Senhor. Não. Paulo sempre associa estas coisas. E elas estão tão interligadas, tão entrelaçadas, que dificilmente nós conseguiremos despegá-las. É necessário reconhecer verdadeiramente o senhorio de Cristo em nós. Portanto, justificados / reconciliados, se nós assim quisermos dizer, por meio de Cristo, acabou-se, afinal, a impiedade. Acabou-se a tal fraqueza. Acabou-se a pecaminosidade, isto é, a falha de atingir o alvo de Deus para a nossa vida. Acabou-se a inimizade, principalmente a partir do momento em que nós aceitamos o plano de Deus e nos identificamos plenamente com a vida de Cristo. Esse é o objetivo. E é assim que nós estamos, de facto, a viver esta relação com Cristo. E isso leva-nos a ter paz com Deus. Pela fé, nós, sendo justificados, temos paz com Deus. Uma pergunta que eu gostaria de deixar para refletir seria exatamente esta. Haverá alguma diferença entre ter paz e estar em paz? Pense, escreva, reflita sobre isso, para clarificar o seu próprio pensamento. Por outro lado, uma segunda pergunta que eu gostaria de deixar convosco para reflexão também seria esta. Vivendo esta situação de pandemia, onde impera o medo de morrer, sim, muitas pessoas vivem essa situação, de que modo a mensagem de esperança de vida em Deus influencia a nossa forma de viver aqui e agora? De que forma? Quais têm sido as nossas atitudes na nossa vivência, se é que nós temos esta esperança da vida em Deus? Não esqueçamos que o apóstolo Paulo exatamente diz: gloriemo-nos, orgulhemo-nos das aflições ou tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança ou paciência, e a paciência ou perseverança produz a experiência, isto é, a prova, o caráter, desenvolve o nosso caráter. E o nosso caráter desenvolvido leva-nos exatamente à esperança. E a esperança não desaponta, não envergonha, não nos leva, de facto, à confusão. Porque o amor de Deus está em nós. Que Deus os abençoe e até à próxima semana.